Olá, sejam muito bem-vindos a essa noite especial, muito especial para a gente aqui na nossa Clínica Lente Interior, onde a gente vai apresentar para vocês o nosso lançamento, o Responsabilidade Emocional. Eu estou muito feliz de apresentar para vocês nesse finalzinho de ano, né, um tema que para mim é muito rico, porque é fruto do nosso trabalho na graduação na psicologia, nos nossos cursos de especializações, mestrado, doutorado, enfim. Carrega conosco esse desafio de apresentar para a nossa sociedade atual o conceito frankliano de responsabilidade. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, sejam todos assim abraçados por esse conceito tão rico que a logoterapia nos convoca. Então, eu já peço a vocês sabem o que seria responsabilidade emocional, esse conceito novo, muito rico que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. O que seria esse tipo de responsabilidade, né? Será que vai ser o mesmo que você acreditava, que você pensava? Então diz pra gente aqui, aproveito e peço para que vocês que estejam entrando, que vocês mandem para os amigos desse aviãozinho, até porque eu vou te dizer, viu? Esse conceito é fundamental para a nossa saúde mental. Se você acredita que o que traz saúde mental é a liberdade, você vai ficar impactado ao descobrir aqui, né, o quanto a responsabilidade é fundamental para trazer para você não apenas uma humanidade mais condizente com os propósitos, né, universais e de valores, mas também vai te dar uma fortaleza gigante para enfrentar todo o tempo mal. Então, se eu fosse você, eu ficaria aqui conosco, compartilharia e entenderia um pouquinho o que é esse trabalho que a gente está aqui apresentando. Porque, sim, nós apresentamos o conceito frankliano de responsabilidade diante do sentido da vida, como uma habilidade socioemocional, né? Inclusive que aqui no nosso livro vai estar, no finalzinho dele, vai ter um questionário, um questionário científico, um instrumento científico que você pode preencher e a partir de você preencher, você vai conseguir identificar se você tem essa habilidade ou não. E como uma habilidade socioemocional, a gente pode aprender. E é isso que nós queremos apresentar aqui para vocês, né? Ou seja, como ela é uma competência exclusivamente da dimensão noética humana, ou seja, da dimensão espiritual do ser, porque o que Frankl fala pra gente de uma maneira muito interessante é o seguinte: os animais, eles existem, a pedra, os objetos, as coisas, elas existem, mas só o ser humano é. Só ele é espiritual, só ele tem essa dimensão, né? E é em cima dessa dimensão, conforme esses conceitos de autotranscendência, de valores de criação, de experiência, de atitude, que a gente vai apresentar para vocês a responsabilidade emocional, que vai inclusive capacitar você a ter uma verdadeira liderança, não apenas para o teu relacionamento laboralmente falando, nos ambientes de trabalho, mas também socialmente falando, dentro da tua casa, com os teus amigos, você ter essa capacidade de se responsabilizar pelas suas emoções e pelo outro. Porque o fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, Viktor Frankl, ele defendia algo muito interessante. Ele defendia que nos Estados Unidos fosse construído uma estátua da responsabilidade. Sim, já que do outro lado, na costa leste dos Estados Unidos, tem uma estátua da liberdade, ele dizia que os Estados Unidos, como uma grande potência, deveria também ter do outro lado da sua costa oeste essa estátua. E por que isso? E por que o Viktor Frankl promoveu essa ideia ao estar lá nos Estados Unidos? Porque ele considerava e considera que a liberdade realmente é o esteio de toda dignidade e capacidade humana, né? Porém, ela é interativa. Logo, sem a responsabilidade,
ela pode rapidamente se enveredar pelo egoísmo e pela prevaricação. Será que a gente poderia refletir sobre isso? Como é que está a nossa sociedade? Essa busca desenfreada da liberdade sem responsabilidade. Será que não está enveredando para exatamente isso? Que o Viktor Frankl falava lá atrás. Ele apresentou essa ideia em 2011 e eu acho que está ressoando até hoje. E hoje a gente pode perceber uma sociedade atual cada vez mais cheia de liberdades, mas extremamente egoísta e cada vez mais faltando com a responsabilidade diante do outro, diante de si e diante da própria sociedade. E aí, no nosso livro, a gente vai apresentar para vocês o quanto o sentido da vida em Frankl e a unicidade individual trata-se de que cada pessoa está consciente de que é uma pessoa insubstituível e que somente a pessoa poderá levar a termo aquilo que a vida lhe demanda, que desperta você a ser, a responder, a realizar, a concretizar. E quando a gente apresenta que você é um ser insubstituível, único, aí é que está a tua responsabilidade diante da vida. O que é que você está respondendo a tudo isso que a vida te convoca? Já que você é insubstituível. E eu acredito piamente que você é um ser insubstituível, que você é único, que você é um ser que tem algo que só você é capaz de fazer, que só você é capaz de realizar. Então, hoje, apresentando para vocês que a liberdade e a responsabilidade, elas estão intimamente ligadas na medida em que só somos realmente livres se formos responsáveis e só podemos ser responsáveis se formos livres. Ou seja, ser homem é precisamente ser responsável. Você é responsável? Você é responsável pelaquilo que você fala, pelaquilo que você acredita, pelaquilo que você promove no mundo? Porque, mesmo diante das piores condições, o ser humano ele é capaz de encontrar um sentido para a sua vida, através dessa dimensão espiritual, onde só você é. E por você ser único e irrepetível, você pode simplesmente se opor a qualquer desafio. Você consegue superar qualquer situação. Na dimensão noética da logoterapia, nós entendemos que o homem não é um ser guiado, mas livre e responsável por suas próprias escolhas. Você pode responder, você pode escolher, mas você vai ser fatalmente responsável cada escolha que você venha a ser e fazer. Quando a gente observa o ser humano, a gente apresenta a tríade trágica humana. E que é o que, Lana? O sofrimento, a culpa e a morte. Todo ser humano vai estar sendo impregnado por essa tríade trágica durante a sua vida, pois ela é a manifestação da característica antropológica da análise existencial na logoterapia. Ou seja, o ser humano ele é finito. Toda vida encontra-se perante a morte. Assim, a vida é, portanto, de alguma forma, uma obrigação. É um único e grande dever. E nós acreditamos que toda vez que eu vejo alguém, eu não observo ele como ele chega, mas sim como ele vai sair, por exemplo, de um processo psicoterapêutico aqui conosco. A gente já consegue enxergar como você vai sair assim que nós concluirmos essa jornada, né? Essa jornada em busca do teu sentido, do sentido da tua vida. É certamente na vida, claro, elas existem alegrias, tristezas, todas essas questões existenciais, elas estão aí permeando também, não apenas a nossa tríade trágica, né? Mas o que a gente provoca vocês nesse dia hoje? Que a felicidade, diferente de muitos coachings do sucesso, da prosperidade, nós estamos diametralmente opostos a essas visões. Nós acreditamos que a felicidade ela não pode ser
e nem deve ser um objetivo. A felicidade não pode e nem deve ser um objetivo, apenas o resultado das tuas ações. Eu fico observando, principalmente aqui nas redes sociais, frases de efeitos, gurus, magos, esotéricos, coaches apocalípticos que vêm em busca dos likes da tua de capturar você, apresentando muito esse conceito de seja feliz a partir apesar de tudo, vem, faz o que tu queres, que é tudo da lei, ou seja, apresentando conceitos que vão contra a tua verdadeira existência, os verdadeiros valores existenciais. Por quê? Porque a felicidade ela não deve ser um objetivo, mas sim um resultado. Porque ela vai ser um resultado exatamente da realização daquilo que você tem obrigação em fazer. As obrigações que você tem, que é convocado diariamente a entregar ao mundo. Porque não é somente no sofrer que o ser humano encontra o sentido da vida. Porém, e isso Viktor Frankl foi um grande mestre, é no sofrimento imposto pelo nosso destino que podemos trazer em nós possibilidades de sentido. O que você consegue realizar e fazer com os pequenos sofrimentos da vida diária. Porque sim, a vida ela é feita dessas respostas que você vem dar diante de cada um deles. Toda vez que você pega o teu sofrimento, né, e você consegue transformá-lo num sentido, numa missão, você consegue responder à vida. E você consegue responder à vida com responsabilidade emocional. Isso a gente apresenta hoje aqui para vocês nesse livro, nesse lançamento especial. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa trabalhar com essa psicohigiene, né? Porque a gente precisa, dentro da tensão, de uma certa dose de tensão necessária à vida, a gente vai conseguindo encontrar e estabelecer e nos posicionar diante desse destino exterior, esse destino na nossa vida e a vida nos convocando. Eu acho muito rico o pensamento do Viktor Frankl, que ele dizia o seguinte: a questão não pode mais ser a seguinte: o que a vida espera de mim? Que tarefas esperam por mim na vida? Segundo Frankl, a vida é que coloca questões que temos que responder. É a vida que faz as indagações, que nos dirige questões vitais. E é só ao respondê-las que surge a possibilidade de realizar sentido na nossa vida. Você está respondendo essas questões que a vida está te convocando? Porque todo o nosso ser nada mais é do que um responder e um responsabilizar-se pela vida. Nessa concepção, nada pode continuar a nos atemorizar. Você tem medo? Você tem medo do futuro? Você tem medo do que vai acontecer em 2024? Quando você é responsável emocionalmente, quando você é responsável diante da vida, nada pode te fazer ter medo. O futuro passa a ser uma possibilidade todo de ser, todo de existir. Você não tem mais as ansiedades da irresponsabilidade diante da vida, porque você se apoderou da sua vida. E agora, o que acontece com o presente? Ele passa a ser tudo. Por quê? Porque ele recupera essa parte como se fosse uma eternidade nessa questão dirigida. Ou seja, você passa a ver o futuro, não mais com temor. Você sabe que está no aqui, no agora, essa responsabilidade de responder à vida, ou seja, a de fazer dentro do teu presente o teu futuro. E aí o que acontece? O teu agora, ele passa a ser instrumentos, né, à disposição do teu ser.
E esses instrumentos de resposta à vida, a gente vai precisar reforçar para vocês alguns conceitos muito importantes. Ou seja, que você tenha ações efetivas dirigidas às outras pessoas, à própria existência e vivenciando o quê? Valores. Valores. Quais são os teus valores? Quais são os valores que você, de maneira nenhuma, relativizaria? Quais são esses valores que para vocês são valores únicos e que por eles você existe? Frankl enfatizava a existência dos outros, o ser dos outros, sem os quais não é possível ao ser humano manter si mesmo ou dedicar-se às tarefas. Como é que está a necessidade da tua ressonância interpessoal para conquistar, desenvolver e manter o teu si mesmo? Esse si mesmo que vai estar sempre dirigido afora, ao outro, ao externo. Você tem essa capacidade? Você já consegue, em algum momento, observar a tua capacidade de responder ao outro? Sim, porque é importante que você consiga, de uma maneira ressonante, utilizar essa responsabilidade para se dirigir ao outro. Cada decisão sua, por menor que seja, são decisões dirigidas à eternidade ou a algo que é fugaz. É nessa dinâmica entre algo que se torna eterno, algo fugaz, que está a tua capacidade de adquirir a tão importante responsabilidade emocional. Você está se dirigindo com as suas decisões, de menor a de maior monta, não importa. Todas as tuas decisões, desde o momento que você abre os olhos pela manhã, elas são decisões forjadas para a eternidade ou são coisas fugazes, sem importâncias, que não vão te responsabilizar em nada? Essa é uma importante pergunta hoje nessa live, porque nós estamos apresentando para vocês o nosso livro, Responsabilidade Emocional, que aqui você vai entender esse mecanismo tão importante, essa capacidade socioemocional da tua dimensão noética espiritual, que está aqui, sedento a te convocar, para que as tuas decisões sejam realmente decisões totalmente dirigidas à eternidade. Porque cada momento, e hoje é um momento especial do nosso lançamento, cada momento ele encerra milhões de possibilidades, mas você só pode escolher uma para realizar. E é exatamente nessa escolha que você vai se deparar com esse conceito da responsabilidade emocional. Porque quando você escolher uma, você tem que saber que essa decisão sua, ela pode ir para uma responsabilidade emocional que vai te deixar sentido a eternidade, ou de maneira muito fugaz, muito fluida, muito líquida, que vai diluindo cada vez mais você no nada. Porque, como nós apresentamos no início, a liberdade sem responsabilidade, ela vai minando todo o sentido de existência humana. Porque, não obstante, é imperativo saber que o futuro, tanto o seu próprio futuro, como o das coisas e dos homens que nos rodeiam, em certa medida, por pequena que seja, depende da decisão que você toma a cada instante. O que você realizar, essa decisão, você vai criar o mundo. Você vai estar todos os dias co-criando a tua existência no mundo. Ou seja, você está criando o mundo. E qualquer coisa que você ponha salvo nesta realidade, você vai estar dirigindo a tua existência. Ela está indo para a eternidade ou ela está se dissolvendo, liquefazendo? Porque apenas diante daquilo que é decisão puramente sua é que a pessoa é responsável. Ou seja, você realmente está
seguindo os valores existenciais que são fundamentais para que você exista? Ou você está seguindo uma manada, as opiniões dos outros, se perdendo no meio dos conceitos e das vozes desse século? Você está se perdendo no meio dessas vozes ou você está conseguindo responder à vida diante dos teus valores atitudinais, de responsabilidade, de ética, de realização? Porque realmente só quando você consegue ser responsável por tudo, absolutamente tudo, desde o momento que você acorda, no primeiro momento que você abre os teus olhos e você contempla esse dia, esse novo dia, e você consegue ser responsável por cada decisão, é que você realmente vai estar imbuído nessa responsabilidade humana, nessa capacidade de vivenciar essa maravilha, essa sublime capacidade socioemocional que só o ser humano tem. Porque quando você consegue, de maneira muito única, se comportar diante de todas as dificuldades que a vida vai te revelando todos os dias, você vai burilando o teu ser, né? Ou seja, você vai conseguindo constituir em você essa condição de ser consciente e ser responsável. E ser consciente de que a humanidade, ela atingiu um ponto máximo de ciência, um ponto máximo de consciência e de saber. Hoje tem aí as inteligências artificiais auxiliando o ser humano a absorver vários saberes, ter consciência de muitas informações. E, consequentemente, essa capacidade de hoje a gente está aqui apresentando para vocês esse conceito de responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente está percebendo que o ser humano ele atingiu o mínimo da consciência de responsabilidade. E é hoje a nossa convocação aqui. Por que esse livro? Por que eu escrevi essa obra? É para que você, de maneira convocatória, provocativa, seja responsável a ter e assumir a consciência de ser responsável. Porque se nós quisermos levar a nossa sociedade a esse caminho, né, a ter presente esse caráter histórico da existência humana, que é a responsabilidade do ser humano para com a vida, nós vamos precisar falar de maneira muito, muito concreta dessa capacidade do homem de responder à vida. Sim, criando o mundo com responsabilidade, criando a nossa existência a partir das nossas escolhas diárias, de pequena, de grande monta. Mas é isso. Hoje o nosso objetivo aqui é convocar você a ser responsável por 2024. Você seria capaz de, junto comigo, juntos, darmos as mãos em busca dessa responsabilidade emocional, essa busca de que cada decisão sua em 2024 seja uma decisão voltada para essa responsabilidade eterna, construindo o teu mundo nesse objetivo nosso, sermos responsáveis diante de cada escolha nossa. Então é isso. Hoje eu estou aqui celebrando com vocês a nossa obra, o nosso livro, o nosso lançamento, que está à venda nas principais livrarias, que está à venda nas principais fornecedoras, tanto do e-book, tanto do livro impresso. Então, entre nesses locais, na Amazon, na Apple, na editora Viseu, que é a nossa grande parceira, e adquira
E além de fazer essa obra circular, apresentando esse conceito tão fundamental para a nossa sociedade moderna, para a nossa sociedade ocidental, que infelizmente vem prevaricando de suas responsabilidades, que vem utilizando a liberdade como uma libertinagem, mas nós vamos aqui, hoje, celebrar nessa live que vai ficar salva aqui no nosso canal, que eu peço que você compartilhe, essa convocação para que a sociedade brasileira, para que a sociedade pernambucana, para que a sociedade ocidental, ela possa verdadeiramente ser responsável por tudo e que a gente possa construir verdadeiras estátuas em nosso coração de responsabilidade, segurando em nossas mãos onde o esteio seja sempre os valores e a ética, porque assim, só sendo responsável por 2024 é que a gente vai ter realmente um ano novo. E é para isso que nós estamos aqui, para apresentar para vocês a chance de fazer verdadeiramente um ano novo. Aqui a gente não vende prosperidades, nem muito menos dicas miraculosas de como você ter um 2004 repleto de prosperidade, mas nós convocamos você a fazer realmente um novo ano, cheio de responsabilidade, um ano novo tremendo de vocação ao sentido da vida. E você aqui no Lente Interior vai ser sempre convocado a ser a tua melhor versão. Então, um beijo grande, eu deixo para vocês mais uma vez a capinha do nosso livro, do nosso e-book, Responsabilidade Emocional. E um beijo enorme, um feliz 2024 para vocês, repleto de responsabilidade. Tchau, tchau.